Rolando. Boa tarde a todos. Nós vamos começar daqui a um minutinho. Vamos dar tempo para a gente acalmar, para a gente respirar fundo. Quem está vindo da rua, para aproveitar dessas vibrações aqui do ambiente, não é verdade? Aqueles que tiveram a oportunidade maravilhosa de participar da conversa com Maria Antônia já estão meio harmonizadas. Então, para aqueles que não sabem, às 4 horas, aqui presencialmente a gente tem um encontro que a gente chama de conversa espírita. E na conversa espírita é onde a gente tem a oportunidade de discutir, perguntar, conversar a respeito de um tópico do espiritismo, né? Então, Fabi, me fala aí, tá na hora, né? Pode ir. Ok, gente. Bem-vindo a todos, como eu disse, meu nome é Ellen. Antes de eu começar com a prece de abertura, o nosso tema hoje é Onde está Deus? Mas antes de começar a prece de abertura, eu queria dar um preview do que a gente vai falar, porque parece um tema tão simples, e às vezes quem está na internet fala assim, onde está Deus? Em 10 minutos ela consegue falar isso, e aí pronto, acabou a palestra. Então, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai falar primeiro sobre a importância desse tema, da gente saber onde está Deus. A segunda parte é saber a conexão que isso tem com o fortalecimento da nossa fé. E depois a gente vai ver por que é tão importante a gente fortalecer a nossa fé nesse momento que a gente está vivendo. Então, se isso for um tópico que vai interessar, eu convido quem está online de continuar assistindo. Quem está aqui já é cativo, não vai ter jeito. Vocês vão torcer para ser bom, né? Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, nos conectando aos mentores desse trabalho e da nossa casa, sentindo a presença deles e esse ambiente maravilhoso que eles nos prepararam, pedindo a eles que nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e ampare durante esses momentos que nós vamos passar aqui, discutindo esse tema tão importante para a nossa mudança interna, para a nossa evolução. Nós pedimos que abençoe a todas as pessoas também que estão assistindo essa palestra pela internet, não só agora, mas em qualquer momento que eles assim fizerem, que eles também possam sentir e se conectarem com a espiritualidade maior, para se beneficiar e realmente entender aquilo que vai aplicar para as suas vidas. Nós pedimos aos espíritos mentores, e eu peço ao meu espírito protetor, inspiração para os próximos minutos que nós vamos passar aqui. Fique sempre conosco, Senhor, que assim seja. Então, como eu disse, hoje o nosso tema é Onde está Deus? Quando eu vi esse tema, eu comecei trabalhando na Casa Espírita como evangelizadora infantil. E eu não sei se tem mães aqui que tiveram crianças pequenas, que tem uma musiquinha de evangelização infantil que fala onde Deus está. Então, ela fala o seguinte, eu vou abrir com essa... Eu não vou cantar, obviamente, porque aí já é pedir demais, tá? Vamos deixar isso para outra oportunidade. Eu vou só falar a letra. E ela fala assim: nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, sei comigo Deus está. Quem quiser pode escutar no cantar de um sabiá, no sussurro do vento e no chuar das ondas do mar. Então, aonde Deus está? Em todos os lugares. Por isso que eu falei que em 5 minutos daria para a gente terminar essa palestra. Deus está em todos os lugares. Mas essa musiquinha singela que a gente ensina para as crianças, e eu encorajo os pais, e os pais que estiverem assistindo, por quê? Porque você vai colocando a oportunidade da criança enxergar onde que Deus está.
apesar de que talvez naquele momento elas não vão saber a importância disso, mas já vai começando a entender que Deus está em todos os lugares. E a gente pergunta assim, mas como que é que isso é possível? Então nós vamos ver o que os Espíritos nos falam para clarear essa ideia, para a gente depois continuar falando da importância que isso tem nesse momento que a gente está atravessando, né? Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos maiores se ele poderia dizer que existem dois elementos gerais no universo, um elemento espiritual e um elemento material. E os espíritos falam que sim, mas que acima de tudo tem Deus, né? Então Deus criou tudo que existe, e desse tudo que existe, ou vieram da parte espiritual, que deu origem aos espíritos, ou da parte material, ou do princípio material, vamos dizer assim, que deu a origem a tudo que é físico, né? Mas que Deus estava sempre lá. E eu assisti uma palestra do Dr. Décio e de uma outra pessoa também, e eles falaram assim, a gente só pode pensar em Deus, em tempo, em que Deus sempre existiu até um certo ponto, porque depois aquilo começa a ficar assim, complicado, né? Porque a gente está dentro do tempo, a gente não consegue pensar fora do tempo, você começa a ficar ansioso. Eu não sei vocês, mas se eu começo a pensar assim, Deus sempre existiu. Mas como assim, ele sempre existiu? Começa a ficar confuso. Então vamos parar aí, Deus sempre existiu, e vamos ver o que os Espíritos nos falam, para a gente poder ter um entendimento disso, né? Na Gênese, no capítulo 18, no item 3, ele fala, nessa parte fala o seguinte: o pensamento de Deus, seu pensamento, e eu vou voltar nessa frase, seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Então, na Gênese, eles estão falando que o pensamento de Deus anima todas as coisas o tempo todo, tá? Então vamos ver onde que Deus está. Ele está animando todas as coisas que existem, não é na Terra, porque às vezes a gente, como terráqueo, a gente pensa que a Terra, né? A gente pensa que a Terra é tudo, assim, porque é tanto problema que a gente está vivendo aqui que a gente não consegue abstrair muito. Mas ele tem universos, ou talvez multiversos inteiros, que tudo está o tempo inteiro sob o cuidado de Deus. O tempo inteiro. É isso que os Espíritos falam. E na Gênese também, e eu já falei isso, Maria Antônia já falou, e eu vou falar de novo. Eu quero, por favor, porque eu já estou sentindo calor também em cima de mim. Que na Gênese ele fala o seguinte: para Deus, o passado e o futuro são presente. Ou seja, não existe passado e futuro para Deus, né, gente? Não tem como, porque Deus sempre existiu. Sempre vai existir, então não tem futuro e passado. Só existe presente. Então a gente sabe que Deus está em todos os lugares, sustentando a vida em todos os lugares que existem, em todo o tempo, porque não existe tempo. Ok? Então aí Deus está em todos os lugares. E o Emmanuel, naquele livro Pensamento e Vida, que também eu já falei aqui, não sei se foi numa palestra ou se foi ali, quando ele fala sobre o amor, vale a pena ler esse capítulo, mas ele fala o seguinte: sendo ele mesmo, falando de Deus, sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação. Então Deus é o amor eterno de toda a criação. Deixa eu só fechar isso aqui, gente, espera um minutinho. Em tudo e em toda parte. Então a gente já conseguiu entender que não existe nada no universo ou multiversos, em nenhum tempo, que não tenha Deus nele. Agora é muito difícil a gente entender Deus, porque como se a gente fosse uma gotinha do mar tentando explicar o mar. Então é muito complicado para a gente entender. A gente sabe que a gente tem essa essência divina, igual a gota do mar tem a essência do mar. Mas ao mesmo tempo o mar é muito maior. Então é muito difícil da gente entender.
Mas a gente sabe agora que Deus está em todos os lugares, o tempo inteiro, cuidando da gente, com infinito amor e eterno, que Emmanuel falou, tá? Então, o que será que muda, gente, quando a gente pensa nisso desse jeito? Porque a gente tem que pensar que não é todo mundo que acredita que existe uma inteligência suprema igual a Deus. Que diferença que isso faz na nossa vida? Se a gente sabe que Deus está sempre presente com a gente, que não existe isso, ai, Deus me abandonou. Não existe, porque, seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas, inclusive eu, inclusive vocês. Então não tem como Deus abandonar a gente. Deus está sempre com a gente. Então que implicação que isso pode ter para a gente? A implicação da certeza, a gente sabe que ele é eterno amor. E na outra discussão a gente estava falando que eterno é justiça e amor. É isso que Deus é. Então se você juntar essas duas coisas, tem como alguma coisa que acontece com a gente tá errado? Nossa, olha, Deus enganou aqui comigo. Não é possível. E tem uma pergunta mais difícil ainda de responder. Tem como tá errado não, mas tem como ser ruim? Ou será que é uma coisa que a gente percebe como ruim temporário, mas que se a gente olhasse na amplitude, a gente veria que era uma coisa boa? Então, se a gente sabe disso, a gente sabe que a fé está ligada na certeza absoluta de que tudo está certo e de que Deus está cuidando da gente. Então, se você entende que Deus está em todas as partes, consequentemente, você entende, isso aqui racional, tá, gente? A gente está primeiro começando na parte racional. A gente entende que se Ele está sempre conosco, sempre nos apoiando, se a gente tem essa certeza, isso é fé. É você ter certeza de mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está ali segurando a nossa mão. Não é nem segurando a nossa mão, é segurando a gente inteiro, né? Então, ajuda a fortalecer a fé. Mas por que isso é importante nesse momento que a gente está aqui agora? Vamos ver, só para vocês pensarem um pouquinho. Eu não sei se vocês já leram a Gênese. Mas a Gênese é um livro que muita gente acha difícil, e realmente é difícil de você entender. Talvez você precise de dar mais pausas e ler com mais calma. Mas é um livro que a Kardec e a equipe do Kardec estavam já mais maduros no entendimento do que os espíritos tinham nos trazido. Por que eu falo isso? Quando começou o Livro dos Espíritos, apesar de que todo mundo que estava ali naquele grupo eram espíritos que vieram preparados, eles não caíram ali por acaso, né? Eram espíritos que vieram preparados, igual os apóstolos eram espíritos que vieram preparados. Mas, mesmo assim, porque eles estavam no esquecimento da carne, eles estavam conectando as ideias ainda. Eles não sabiam, quando a Kardec estava compilando o Livro dos Espíritos, ele não sabia no início exatamente o que estava acontecendo ali. Mas depois que eles fizeram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que foi o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro, o Céu e o Inferno, que foi o quarto. Então eles já tinham essa ideia de que aquilo que eles estavam aprendendo tinha uma consequência moral. Tinha uma explicação da fenomenologia, por que estava acontecendo, tinha uma consequência moral, mostrava no céu e inferno o que o céu não era, e o que o céu era, e o que o inferno não era, e o que o inferno era, que era isso que a gente conversou hoje, né? E aí, o último parte ele fala sobre a Gênese, e o título da Gênese é Predições, Milagres e Predições segundo a doutrina dos Espíritos, segundo o Espiritismo. Era o que é um milagre e o que são as predições, porque na Bíblia mesmo, principalmente João, ele fez muitas previsões do futuro, né? No livro do Apocalipse, e usando muitas figuras de linguagem que às vezes para aquela época era necessária. Então, a Gênese vem explicar isso tudo, mas começa explicando sobre o universo, porque a gente não consegue entender um milagre se a gente não consegue entender o universo, fluido, todas as coisas que a gente ainda não entendia e que vão mostrar que o milagre, na realidade,
é uma coisa da natureza que a gente ainda não entendeu. Mas chega o capítulo 18, gente, se vocês não leram, e se vocês não leram, quem tiver na internet, por favor, leiam o capítulo 18, chama São Chegados os Tempos. Falando do que nós estamos vivendo agora. Isso foi escrito há 154 anos atrás. E eu vou ler pedaços, e quando vocês chegarem em casa, se vocês quiserem ler, vocês vão entender que a transição planetária, a nossa mudança de estado, não está acontecendo agora, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Já está acontecendo há muito tempo. Agora a gente está assim, meio que no ápice do negócio. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente escuta algumas predições, que às vezes estava falando na Bíblia, são o fim dos tempos, ou o sinal dos tempos, achava-se que o planeta inteiro ia acabar. Não é verdade? E não era isso que estava falando ali. Talvez para aquele momento ali, para as pessoas meio que acordarem, tinha essa imagem, né? O céu vai se abrir, essas coisas todas. Mas quando a gente vai acompanhando e vendo, e os espíritos trazem isso e explicam essas partes aqui no sinal dos tempos, a gente vai ver que o que a gente está vivendo agora, a gente está mais do que no meio da transição planetária. O povo está achando que a gente está começando, não, a gente já está no meio. Talvez até no meio, chegando mais para o fim, entendeu? E que as coisas vão ter épocas de melhora, que a gente consegue respirar, e por isso que eu falo que agora é a hora da gente fortalecer nossa fé. Para quando chegar uma outra convulsão, um outro problema que vai ser natural da transição planetária, e eu vou ler aqui porque nada vai acontecer abruptamente, nada vai fugir das leis naturais, não é nada disso. Mas vai acontecer coisas que vai nos desafiar. E cada um que está aqui sentado e cada um que está assistindo em casa vai vivenciar essa transição de forma diferente. Porque está alinhado com aquilo que nós temos que aprender. Então as dificuldades vão ser maiores ou menores. Às vezes agora vai ser maior para mim, depois vai ser menor para mim, depois vai ser menor, depois maior, eu não sei. E para cada um vai ser diferente, dependendo daquilo que a gente vai ter que atravessar. E eu vou ler o que o Kardec fala, o Kardec não, os espíritos falam para Kardec, o Kardec escreve, né? Que tudo isso está sobre as vistas de Deus. Por isso que eu comecei falando onde está Deus, em todos os lugares, sustentando a vida, igual fala aqui mesmo, que a gente vai ver. Então ele fala aqui nessa parte, né? Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Então não é agora que Deus fala assim, vamos lá gente, acabar com esse mundo, criar um negócio confuso, levar um monte de gente que precisa ser levado, não. Isso já vem acontecendo, gente, se a gente lê aqui na Gênesis, um pouco antes do Kardec escrever o Livro dos Espíritos, já estava acontecendo a transição planetária. O Chico falava, ele falou com uma outra médium lá, na época que 1950, ele falava assim, fulana, você escuta o choro? Aí ela falava assim, o que você está falando, Chico? O choro das pessoas que estão sendo levadas para o outro planeta. Ele falou assim, eu escuto o choro deles. Ela falou assim, Chico, eu não escuto nada não. E ele falou assim, eu escuto eles chorando quando eles são levados. Então, a transição já está acontecendo desde muito antes que a gente percebeu. Porque na natureza, as coisas acontecem, isso está escrito aqui também, a evolução acontece de duas formas. Uma de forma imperceptível e constante. E outra, de vez em quando, abrupta, porque precisa. Mas que tem uma que é silenciosa, que está sempre acontecendo e que a gente não está sabendo, mas que está acontecendo da forma mais suave possível. E esses espíritos que estavam chorando, gente, não é espírito que
Ai, olha, eu vou pegar esses espíritos aqui. Tudo obedece uma lei de sintonia, uma lei de harmonia. E na realidade, esses espíritos estavam sendo dados a oportunidade de contribuir em outro lugar. Obviamente que eles não estavam querendo contribuir em outro lugar, mas era o que era melhor para aqueles espíritos. E a gente precisa de entender isso, né? Aí ele continua falando o seguinte: isto posto, né, falando que tudo é harmonia, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Então, tudo que existe está submetido à lei do progresso. O nosso planeta não seria diferente, né? Então, ele fala, ele progride fisicamente e moralmente. E ele progride fisicamente pela transformação da parte física, que a gente contribui com a nossa inteligência, com o desenvolvimento da tecnologia, com o aprimoramento, né, da estética, da gente saber diferenciar uma coisa que é bonita de uma coisa que é um barulho, entendeu? O refinamento das nossas características. E ele fala que moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam aqui. Uma vez eu já fiz essa pergunta aqui, eu vou fazer de novo. Qual que é a diferença de um mundo da regeneração e do mundo de provas e expiações? O que vocês acham? Maior diferença? A maior diferença são as pessoas que estão lá. Que se todas as pessoas que estão aqui no planeta Terra, que não estão na faixa de regeneração, fossem eliminados do planeta e trazer só gente com mentalidade de regeneração, esse planeta transformava assim, em poucos anos. Então a diferença somos nós. E por isso que esse momento Deus está chamando a gente para fazer a nossa transformação moral. A tarefa mais importante que a gente tem nesse momento, de todas, é a nossa transformação moral. É o nosso aperfeiçoamento, é melhorar o nosso entendimento. Mas o mais importante é a nossa transformação moral. Então, se a gente pode ler um livro ou focar em alguma coisa relacionada que vai nos ajudar a enxergar os nossos pontos cegos, que a gente tem pontos que são cegos pra gente, que a gente não consegue ver que a gente tem como um defeito ou alguma coisa que a gente, uma ignorância, eu prefiro até essa palavra, entendeu? A gente nem sabe que a gente faz isso dessa forma. Então é pedir a Deus para nos iluminar, para a gente poder identificar onde que estão os nossos pontos cegos, para a gente poder, a partir daí, crescer como ser humano, né? E aí ele fala o seguinte, que fisicamente o mundo vai atravessar, isso tudo está escrito, gente, você lê, parece que eles estão falando agora, de verdade, agora ainda mais que a gente passou pela coronavírus e todas essas outras coisas que estão aí parecendo penduradas em cima da nossa cabeça, eles estão falando que tudo isso, gente, faz parte de um processo de evolução e que Deus está constantemente cuidando da gente. E ele fala, e eu vou ler isso daqui, ele falou que isso é uma coisa que vai acontecer, é irreversível. E ele fala assim, do fato de ser irreversível, porque é da natureza do movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido as leis, haja se recolhido na inação. Então não é que Deus falou assim, olha, ok, a Terra todas as leis divinas estão no lugar, a Terra vai passar pela transição, eu estou aqui tranquilo, porque as leis vão dar curso. Ele fala que não é isso, que Deus não parou por aí, olha só. Ele não parou na inação, deixando as coisas caminharem por si só. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque sua própria vontade é eterna e constante, e porque seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas, que é aquilo que eu falei no início, esse pensamento que tudo penetra, pensamento divino, é força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Então, mesmo nos momentos mais críticos da nossa transição planetária, Deus está conosco.
É ali que Deus está. Entendeu? Na hora da transição planetária, onde está Deus? Aqui, nesse exato momento. Aonde que Deus está quando alguém está sofrendo? Ali. É ali que Deus está. Agora, se a gente percebe ou não, aí já é outra história que a gente tem que trabalhar, que é a parte do nosso desenvolvimento moral, a parte da nossa conexão com Deus. E Jesus trouxe isso, gente, há tanto tempo, falando que a gente tem que construir dentro da gente um templo para a gente falar com Deus, para a gente entrar em contato com Deus, que isso está dentro de nós, não está em nenhum outro lugar. Que a gente tem dentro de si, na hora que a gente acalma os pensamentos, que a gente fica bem presente, que a gente fica... Aí você tem a condição, você leva os seus pensamentos, de fazer contato com essa parte divina que está em nós. Eu vi um vídeo, que eu até passei para a Fabiola, né, Fabiola? Sobre a glândula pineal. Falando sobre a glândula pineal, que é a antena, né? É o canal de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. É ali na glândula pineal. E na hora que a gente acalma a nossa mente, que a gente para de ficar no pensamento, que a gente esvazia nossa mente, vamos dizer assim, né? Ou acalma a nossa mente, é quando você tem a oportunidade de captar as inspirações, as intuições, aquilo que a espiritualidade maior está querendo falar com a gente, né? Então a gente tem que pensar na hora que tiver os momentos mais graves, é ali que Deus está. A gente percebendo ou não, mas é ali 100%, porque Deus cuida de todas as criaturas. E isso você pode achar lá no Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo 30. Ele cuida de todas as criaturas, com todo o amor, o tempo inteiro. Ele cuida do verme, é lindo, gente, se vocês puderem ler, é lindo, é de chorar, de tão lindo. Ele fala que ele cuida do verme com o mesmo carinho que ele cuida de um arcanjo. Porque ele sabe que o verme tem toda a eternidade para chegar a arcanjo. E para Deus, a gente viu que o passado e o futuro é agora, é presente. Para ele, o verme e o arcanjo, ele consegue enxergar isso. Entendeu? A evolução daquele ser que começa como um ser primário vai chegar num ser superior. E Deus já sabe isso. Isso já é uma realidade na mente divina. Só cabe ao ser dar a caminhada dele, né? Então, por isso que é tão importante. Deixa eu ir a tanta coisa que, né? Então, ele fala que vai ter algumas comoções, que eles falam aqui de comoção. Por quê? Porque não vai ser uma mudançazinha, assim, de alguns lugares, parcial. De vez em quando tem essas comoções que vai ter uma mudança. É uma mudança, gente, de toda a humanidade. É uma mudança do jeito da gente pensar. É uma mudança nos sistemas que a gente tem, que são muito arcaicos, alguns são medievais, que tratam as pessoas de forma desigual. Como se um ser humano, por causa de cor, ou por causa de raça, ou por causa de qualquer outra coisa, fosse menos ser humano do que um outro. E enquanto a gente mantém isso, essas estruturas, a gente não vai estar na regeneração. Porque todos nós somos irmãos e a gente nem saiu do planeta Terra. Porque na hora que a gente sai do planeta Terra, todas as humanidades são irmãs. No nosso sistema solar tem outras humanidades que são mais evoluídas do que a gente e que a gente nem conhece, né? Mas que a gente vai conhecer alguma hora. Mas para isso a gente tem que se melhorar também, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho. Então ele regula tudo. Então, apesar de ter essas comoções e apesar de tudo que pode acontecer, isso só está acontecendo por um motivo: para a gente se transformar moralmente. Que os espíritos falam na Gênese mesmo, nessa parte, capítulo 18, que do ponto de vista intelectual a gente já chegou a um nível que tá ok, você entendeu? A gente já chegou num nível, a gente tem tecnologia daqui, sabe quando você, é como se fosse uma bola de neve, começa pequenininho e depois quando você
chega num determinado tamanho, cresce muito, então o crescimento é exponencial. A gente tem condição de, a partir de agora, de fazer isso, mas só se a gente mudar a parte moral, porque senão a gente vai cair por um barranco abaixo. A gente não vai saber usar tudo isso que a gente tem ao nosso dispor para colaborar uns com os outros, ao invés de competir, né? Então, eles falam o seguinte, que é interessante, que tá acabando, né? Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, porque ele fala que no passado teve várias eras da humanidade, que às vezes teve muito cataclisma, né? Na época dos dinossauros, que destruiu tudo. Ele fala que agora não é isso que vai acontecer. Agora o que vai modificar é a humanidade, é o coração do homem, é o jeito da gente pensar, é as nossas crenças que são limitantes e que prejudicam outros seres humanos. E prejudica a gente mesmo como consequência. Ele fala que o que agita hoje não é mais as entranhas da Terra, são as entranhas da humanidade. Então a gente se sente incomodado e a gente não sabe o que está incomodando a gente. E o que está incomodando a gente é o chamado da lei do progresso. Que está chamando cada um de nós falando assim, Ellen, está na hora, minha filha. Está na hora de você dar um passinho para frente. Ficar parada é o que está te incomodando. Não é mais nada. Então, é um convite que Deus faz para a gente caminhar. Sabendo que Deus estará conosco a cada passo dessa caminhada evolutiva. Então, que Jesus nos abençoe, nos ajude a realmente entender. Leiam, gente, lê. Muito bom a Gênesis. Tem partes maravilhosas, essa eu recomendo. E que Jesus possa nos inspirar, né, para a gente poder fazer aquilo que é necessário. E mais ainda, 1 minuto, tá? 1 minuto. Nós, como espíritas, para a gente conseguir, já que a gente tem esse conhecimento, a gente sabe que Deus está sempre com a gente ser um pilar quando as coisas estiverem difíceis, para as pessoas não terem medo desesperador, entendeu? Para as pessoas não irem para um lado do desespero, sendo que a gente tem que ter essa calma interior para a gente poder ajudar a pessoa a entender que Deus está no comando o tempo inteiro. Porque se a gente tem essa bênção, que não levar para as outras pessoas também, né? Acho que esse é um dos papéis que nós temos na transição planetária como espíritas, né? Então, minha gente, é isso. Eu agradeço a todos e nós vamos fazer as nossas vibrações e nós vamos fazer a nossa vibração para isso, né? Para todas as pessoas que estão tentando se transformar, para que elas possam ter forças, para que elas possam ter inspiração para saber o que fazer, tá? Então, se vocês quiserem se juntarem a mim, nós vamos nos conectando novamente com os nossos mentores, pedindo a eles que nos ajude a elevar os nossos pensamentos, até as falanges, até os espíritos maiores que trabalham pelo bem do nosso querido planeta Terra, pedindo a esses que nos ajudem a elevar ainda mais os nossos pensamentos, até os espíritos que trabalham pelo bem universal, a nossa família universal, pedindo a eles que nos ajudem então a nos conectar com muita certeza ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. E conectados, sentindo energia fluindo através de nós, vamos fazer a nossa doação. Por pequena que seja, mas que seja multiplicada por esses espíritos maiores, para contribuir, na medida do nosso possível, para a transformação do nosso querido planeta. Vamos imaginando que dos nossos corações, uma luz muito brilhante vai se juntando e formando uma bola de luz, que nós pedimos aos espíritos aqui presentes, que leve por todos os cantos da Terra, principalmente para as pessoas que estão encarregadas e estão na posição
de chefia de países, de cidades, de governos, que eles possam ser tocados em seus corações, principalmente nas regiões de guerra, que eles possam entender a importância que eles têm sobre a vida de tantos seres humanos e que de alguma forma isso possa tocá-los para que eles façam aquilo que é certo. Nós vamos vibrando também por todos os líderes da área espiritual, de todas as religiões e todas as crenças que promovem o bem, para que eles também possam se sintonizar com esse movimento que está acontecendo no nosso planeta, para que eles possam ajudar efetivamente todas as pessoas sob a sua tutela a entender a importância de não só amar e entender aquilo que nós estamos aprendendo, os ensinamentos do Cristo ou de qualquer outro líder espiritual, mas de aplicá-los a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor. Finalmente, nós vamos vibrando pelo país aqui que nos acolhe, que é a Austrália, e pelo nosso querido Brasil, para que esses dois países, como todos os outros países, possam caminhar com certeza na direção correta. E finalmente nós vamos pedindo por todos aqueles que estão em sofrimento ao redor do planeta, encarnados ou desencarnados, que também o coração deles possam ser tocados. Em especial, nós vamos pedir por todos aqueles que estão considerando tirar as suas vidas, para que eles possam fortalecer na fé, na certeza de que este é a melhor época de ficar encarnado. Que eles possam sentir um abraço fraterno de todos nós. Finalmente, nós vamos pedindo por todos nós, todos que nós amamos, nossas famílias, nossos amigos, e que a gente, Senhor, possa também se despertar ainda mais para o trabalho que necessita ser feito. Fique sempre conosco, que assim seja. Graças a Deus. Fabi,